Oi, meus amores, boa noite. Passando aqui para fazer aqui com vocês a correção da prova de história, tá? Então, a nossa avaliação de história foi o conteúdo abordado, foi África Antiga, né? O capítulo 4 do livro didático. Aqui vocês iriam colocar o endereço de e-mail, aqui o nome de vocês, tá? E a primeira questão, ele aborda o seguinte tema: o Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois resposta correta seria que esse primeiro ponto significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Então, ele faz uma comparação com a simbologia das pirâmides hoje e no passado, né? Então, o que essas pirâmides elas representavam no passado e o que essas pirâmides elas representam hoje, tá? Então, a resposta correta, né, é esse aqui. O significado das pirâmides na época dos faraós é esse aqui. Significava o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Próxima questão, ele vai abordar sobre a religião dos povos egípcios. E ele diz o seguinte: a religião desempenhava um papel muito importante na vida dos antigos egípcios. Todos os aspectos da vida das pessoas eram regulados por normas religiosas. No Antigo Egito, a religião deixou sua marca em quase todos os setores da vida. A arte era uma expressão de simbolismo religioso. A literatura e a filosofia estavam repletas de ensinamentos religiosos. Nelson Piletti, História e Vida. Os egípcios acreditavam na existência da vida após a morte. Para eles, depois de julgada e absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha em busca do corpo. Qual a relação existente entre a religião e o processo de mumificação no Egito Antigo? Muito simples, né? Aqui no texto você já encontra a resposta, né? Então, o processo de mumificação está ligado à crença dos povos egípcios na vida após a morte. Assim, a pessoa morta precisaria do seu corpo preservado para viver a eternidade. Então, muito simples essa questão. A maioria do pessoal aí acertou, tá? Próxima questão, ele vem abordar sobre a reforma de Amenófis, tá? O monoteísmo. No Novo Império Egípcio, no período de 1580 a.C., a revolução promovida por Amenófis IV, também chamada de Akenaton, teve grande significado, porque consistiu na... Então, a que consistiu a reforma de Amenófis IV? Tá? Então, olha aqui a resposta correta: introdução do monoteísmo religioso, a fim de controlar a influência política dos sacerdotes. Eu coloquei até aqui uma imagem, né, do rei Akenaton e aqui o deus Sol, tá? Então, ele instaura o monoteísmo lá no Egito Antigo e faz o culto aí ao único deus, que é o deus Sol. Então, a resposta correta seria aqui o último ponto. Próxima questão, pessoal. Ele vem falar agora sobre o reino de Cuxi, né? Nós fizemos até uma questão sobre a questão das Candaces, né? E acredito que vocês lembraram. Ele diz aqui: a letra abaixo faz parte do samba enredo da Escola Acadêmicos do Salgueiro em 2007. E o samba ele faz uma homenagem às Candaces. Aqui embaixo ele coloca, ó, Candaces mulheres guerreiras, na luta, justiça e liberdade, rainhas soberanas, florescendo para a eternidade. Então, as Candaces citadas nessa letra eram quem? Eram deusas cultuadas no Egito? Não, eram rainhas da Núbia, responsáveis pelos cultos religiosos, pelas diplomacias e, às vezes, chefes de exército. Tá? Então, as rainhas Candaces eram grandes mulheres representantes aí, né, da sociedade núbia, lá no reino de Cuxi.
Próxima questão também vem abordar sobre o Reino de Kush. Ele diz: o Reino de Kush foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas. Teve um papel determinante como elo cultural entre diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destaca-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Sobre o Império de Kush, infere-se que, resposta correta, a história de Kush está estreitamente ligada à história do Egito, certo? Então, ó, aqui, pessoal, quando eu coloco aqui, ó, elo cultural, né, teve um papel determinante como elo cultural em diferentes povos. Então, o reino de Kush, entre esses povos, ele estava estreitamente ligado aí ao Egito, né? Então, não só as relações comerciais, mas também eles criaram um elo cultural. Então, achados arqueológicos, agora da contemporaneidade, encontraram muitas coisas, muitos objetos, né, que faziam parte da cultura do Egito, que estavam aqui imersos também na cultura do reino de Kush. Tá? Então, essa é a resposta correta. Segundo ponto, outra questão aqui, ele diz o seguinte: a sociedade egípcia estruturava-se em um sistema hierárquico. A pirâmide, imagem típica da arquitetura do Egito, representava simbolicamente a organização social, como os escravos na base, seguida em ordem crescente pelos mercadores e artesãos, militares, burocratas, sacerdotes, culminando com o faraó no topo. Tá? Então, essa questão ela vem fazer uma reflexão sobre a estrutura, sobre a organização da sociedade egípcia. E aí, dentre esses grupos que faziam parte da sociedade, ele quer saber qual a função descrita abaixo corresponde à função dos escribas. Então, os escribas eram um dos segmentos da sociedade egípcia, tá? Um grupo aí que formava a sociedade. Qual era a função dos escribas? Olha aqui a resposta correta: organizavam e geriam os ofícios públicos, tá? Então, os escribas, eles detinham o poder da escrita, eles sabiam ler, sabiam escrever, e a função deles era essa daqui: organizavam e geriam os ofícios públicos. Próxima questão, gente. A próxima questão era sobre os felás, né? Os camponeses. E aí vocês iam escrever um pouquinho sobre o cotidiano desses trabalhadores lá na sociedade egípcia. E aqui seria a resposta: realizavam todo tipo de serviço nas propriedades dos faraós, dos sacerdotes e dos altos funcionários públicos, como arar, semear, plantar e colher, afugentar animais e ladrões, transportar produtos, construir e consertar moradias, tá? Então, aqui a descrição do papel aí do cotidiano dos felás, dos camponeses. Teve algumas pessoas que eu não considerei, gente, porque uma questão aberta como essa, ela precisa ser escrita direitinho para que eu possa entender. Algumas pessoas colocaram só assim: arar, semear e plantar. Somente essas três palavrinhas, né? Então, totalmente descontextualizada. Então, a resposta ela tem que ser construída, tá? Para poder ter uma compreensão, ter um sentido. Então, quem colocou a questão direitinho, né, contextualizada, eu considerei, mas quem colocou palavras soltas, eu não considerei como correta. Próxima questão e última, ele fala o seguinte: por volta de 730 a.C., os cuxitas conquistaram o Egito, dando início à 25ª dinastia, conhecida como Dinastia dos Faraós Negros. Essa dinastia teve fim em 644 a.C., quando os assírios invadiram e conquistaram Tebas, que na época era a capital do Egito. Aponte as principais características do reino de Kush. Gente, só 3 pontinhos já era a resposta correta. Olha só: o sistema de escolha do rei, o papel das rainhas mães e a estabilidade e a longa duração de suas dinastias. Então, essas eram as características principais aí do reino de Kush, né, que tem aí no conteúdo de vocês, do livro didático, aí no capítulo 4. E assim a gente encerra a nossa avaliação, tá? Então, parabéns a todos que participaram, que enviaram, né? Responderam aí as questões, tá bom? E até a próxima. Beijo!